Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nascido em 29 de abril de 1947, é um escritor, filósofo, conferencista e ex-astrólogo. É um dos principais nomes do discurso neoconservador no Brasil. Foi militante comunista na juventude, mas decepcionou-se com a ideologia e tornou-se anticomunista convicto. Estudou no Conjunto de Pesquisa Filosófica da PUC-RJ por 3 anos. Em seguida, foi um dos astrólogos que colaborou no primeiro curso de extensão universitária em astrologia da PUC-SP, em 1979, oferecido a formandos em psicologia. Trabalhou como jornalista em revistas e periódicos, profissão que exerceu até 1977, passando por veículos como Planeta, Bravo. Primeira leitura: O Globo, Época, Zero Hora, Jornal do Brasil e Jornal da Tarde. Seu primeiro livro foi lançado em 1980 sob o título A Imagem do Homem na Astrologia. Seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, lançado em 2013, vendeu algo próximo de 320 mil exemplares. Estudou no COPEFIL, Conjunto de Pesquisa Filosófica, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro por 3 anos. Apresentou os trabalhos Estrutura e Sentido da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Mário Ferreira dos Santos e Leitura Analítica da Crise da Filosofia Ocidental de Vladimir Solovyov. Em seguida, colaborou no primeiro curso de extensão universitária em Astrologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para os formandos em Psicologia, em 1979, ministrado pelo psicólogo Juan Alfredo César Moller, especialista em tratamentos homeopáticos. Aproximadamente na mesma época, Olavo de Carvalho realizava consultas astrológicas e lecionou na Escola Júpiter, Escola de Astrologia em São Paulo, que chegou a receber 140 alunos. A astróloga e cientista social Bárbara Abramo foi uma de suas alunas nesse período. Olavo de Carvalho, que foi discípulo dos irmãos Omar Ali Shah e Idris Shah, foi um dos membros fundadores da Tariqa Mariamia no Brasil, a primeira tariqa trazida ao Brasil por brasileiros, em 1987, que foram para Bloomington, Indiana, nos Estados Unidos, e se iniciaram com o filósofo Fritjof Schuon e com o místico inglês Martin Lings. Seu primeiro livro foi lançado em 1980 e chama-se A Imagem do Homem na Astrologia. Escreveu em 1994 a obra Aristóteles em Nova Perspectiva, que seria lançada em 1996. A obra foi elogiada pelo poeta Bruno Tolentino, que a definiu como um dos estudos mais lúcidos e originais sobre a Grécia Antiga. Em 1996, publicou o livro que o tornou conhecido, O Imbecil Coletivo: Atualidades Inculturais Brasileiras, no qual critica duramente o meio cultural e intelectual brasileiro. A obra recebeu elogios de vários intelectuais, dentre eles, o economista Roberto Campos e o jornalista Paulo Francis, que a definiu como imperdível. Segundo ele, um dos motivos para sua mudança do Brasil para os Estados Unidos foi a chegada do PT ao poder, afirmando: "Pensei, isto aqui está tão louco, que se eu continuar aqui vou ficar louco também." Olavo de Carvalho declarou em seu programa que em dezembro de 2009 teria recebido do governo dos Estados Unidos o visto de residência após um tempo de espera de aproximadamente 3 anos, ao final do qual passou a residir naquele país. Foi-lhe concedido Green Card for Foreigners with Extraordinary Abilities.
Desde então, além da manutenção periódica da página pessoal com novos artigos e ensaios, Carvalho ministra cursos à distância e presenciais no âmbito da filosofia, bem como promove palestras e conferências. Estes cursos são para ele uma forma encontrada para enfrentar o que se define como a morte da alta cultura brasileira. Manteve entre 2006 e 2013 um programa periódico semanal de rádio em streaming pela internet denominado True Utspiak, que contava com a participação do público por telefone, VoIP ou correio eletrônico. Olavo é também o presidente de uma ONG chamada Inter-American Institute. Em 2016, Olavo foi um dos participantes do Congresso Brasil Paralelo, que contou com mais de 60 influentes participantes, entre eles nomes como Janaína Pascoal, Gilmar Mendes e Luiz Felipe Pondé, que explanaram sobre a realidade política, econômica, social e cultural do Brasil a uma visão liberal conservadora. De acordo com o próprio Olavo de Carvalho, a esquerda política brasileira conseguiu dominar a universidade, a mídia, a cultura e a política do país, empregando os métodos de Antônio Gramsci. Entre indivíduos já criticados por Olavo estão Barack Obama. Teorias da conspiração envolvendo Barack Obama. Poder-se-ia citar ainda entidades como o Fórum de São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, o Partido dos Trabalhadores e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Aponta o comunismo como responsável por assassinatos em massa e como perseguidor de religiosos, principalmente cristãos. É um admirador do livro negro do comunismo, especificamente sobre os cristãos vitimados pelos regimes comunistas. Afirma que é impossível um cálculo global exato, mas, entre as revoluções francesa, russa, mexicana, espanhola, chinesa e cubana, o número de cristãos que pereceram nas mãos do regime que professou, nas palavras de Lenin, extirpar o cristianismo da face da terra, não foi inferior a 15 milhões. Olavo afirma que durante a Guerra Fria, os serviços de inteligência dos países do bloco comunista atuaram intensamente no Brasil. Baseado nos relatos de Ladislav Bittman, em um artigo jornalístico produzido em dezembro de 2010 para a revista Época, o autor sugeriu que Ladislav Bittman teria, na posição agente da STB, conduzido operações de bandeira falsa e desinformação, fazendo com que as agências de inteligência norte-americanas levassem a culpa pelo golpe de 1964 no âmbito das escolas e da mídia brasileira. A presença ativa de espiões da KGB no Brasil, como o casal Ana e Mikhail Filonenko, confirmada por fontes russas, poderia dar peso às afirmações de Carvalho. Em entrevista à BBC em dezembro de 2016, Olavo afirmou que quis que uma direita existisse no Brasil, o que não quer dizer que eu pertença a ela. Fui o parteiro dela, mas o parteiro não nasce com o bebê. Segundo ele, atualmente é obrigatório estar na direita, mas deixou claro que não tem compromisso com nenhuma política em particular. Olavo de Carvalho criticou fortemente diversas figuras que ocupam um lugar destacado na história das ciências, como por exemplo Isaac Newton, a quem acusa de ter disseminado o vírus da burrice na Terra. A crítica estende-se ainda a Giordano Bruno, que segundo ele não fez nenhuma descoberta. Nem sequer estudou as ciências modernas, física, astronomia, biologia ou matemática. Ele não foi condenado por defender teorias científicas, mas por prática de feitiçaria, que na época era crime.
Olavo também faz críticas ao heliocentrismo e à teoria da relatividade. Segundo Olavo, o heliocentrismo não seria uma teoria científica superior ao geocentrismo. No confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro. A experiência de Michelson Morley, na visão de Olavo, não trata-se de um forte indício da constância da velocidade da luz, e sim de uma evidência em favor do geocentrismo. Estando a Terra parada em relação ao éter, não seria esperada variação na velocidade da luz. A teoria da relatividade seria uma teoria com noções estranhas e que nunca foram provadas, mas intelectualmente elegantes, feita justamente para salvar as aparências do heliocentrismo. O cidadão chamado Albert Einstein achou que era preferível modificar a física inteira só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Olavo também é crítico do trabalho de Georg Cantor a respeito de números transfinitos, acusando de confundir números com seus meros signos, vendo seu trabalho como um jogo de palavras e uma falsa lógica. Para fundamentar tais afirmações, Olavo utiliza o episódio que ficou conhecido como Climategate, ocorrido nas vésperas da Conferência de Copenhague, COP15, em que hackers invadiram o servidor da Universidade de East Anglia e disseminaram milhares de e-mails trocados entre climatologistas daquela instituição. Na época, os e-mails foram utilizados como parte de uma campanha difamatória para minar a credibilidade da conferência, uma vez que os cientistas envolvidos na troca de e-mails foram acusados de manipular e ocultar dados, supostamente distorcendo a ciência relacionada ao problema do aquecimento global. Olavo é alvo de várias críticas, como, por exemplo, quando debateu com o ativista russo Alexander Dugin. Outros opositores foram Jana Cristaldo. Nessa lista poderia incluir-se também o engenheiro José Colucci Jr. e os jornalistas Mário Augusto Jacobskind e Sebastião Neri. Em virtude de críticas realizadas em seus artigos e talk show, Olavo foi acionado judicialmente em 2007 pelo professor aposentado de filosofia da Unicamp João Carlos Kfouri Quartim de Moraes. Em sentença de 28 de novembro de 2012, somente as empresas foram condenadas a indenizar Quartim por danos morais, constando ainda que Olavo deixou de fazer parte do processo, em virtude da desistência posterior do autor do prosseguimento da ação em relação a ele, por este residir em local incerto, fora do país. Em abril de 2016, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, condenou as declarações de Olavo de Carvalho sobre o episódio envolvendo os deputados federais Jean Willis do PSOL e Jair Bolsonaro do PSC durante votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff do PT no plenário da Câmara dos Deputados do Brasil. O parlamentar socialista cuspiu contra Jair Bolsonaro depois de supostamente ouvir ofensas homofóbicas. Nas redes sociais, Olavo afirmou que Jean Willis, como membro de um grupo de risco, deveria se submeter a um exame para verificar se sua saliva não transmite o vírus da AIDS.